Muito boa noite, povo de Deus. Boa noite, meus amados amigos e irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus Pai e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Irmãos, eu venho trazer aqui uma palavra, como sempre, já peço permissão para tomar um pouco da sua privacidade, caso você aceite, E eu venho trazer aqui um pouco da palavra do Senhor para todos, como sempre, irmãos. Uma palavra, irmão, que precisa ser pregada várias e várias vezes, se for possível, irmão. Porque fala a respeito de mudança de atitude, de arrependimento, fala de conserto, fala de retidão, fala de conceitos, preceitos, fala de estatutos, juízos, leis, E a palavra do Senhor está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 em diante. 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 em diante. É uma palavra muito conhecida, que é quando Deus aparece pela segunda vez a Salomão e lhe faz promessas. Ou seja, Deus faz promessas. Eu vou ler, irmão, para não tomar muito tempo, certo? Já agradeço a atenção de todos que estiverem me assistindo. Que Deus abençoe a todos, dê uma boa noite para todos, um bom restante de semana, certo? Que diz assim a palavra do Senhor, irmão. Eu vou repetir, 2 Crônicas 7, do versículo 11 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, ou seja, a sua casa, irmão? Versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Versículo 17. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou teu pai Davi, e fizeste conforme tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a ele, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles e os serviram, por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Eliane Novaes, boa noite, minha querida. Paz do Senhor Jesus Cristo. Meu amigo Eliano, boa noite, cara. Que Deus te abençoe, no teu trabalho, na tua família. E o que a palavra do Senhor, irmão, ela está falando, através desta passagem? Quando Salomão, nós bem sabemos, irmão, que o reino de Salomão não foi um reino de guerras, não foi um reino de disputas, de derramamento de sangue. Foi um reino de paz, irmão, um reino de riqueza, um reino de mudança, um reino de prosperidade, certo? Um reino de crescimento. Então Deus, eu vou ler aqui um pouquinho para trás, irmãos,
Deus ele escutou o pedido, né? Deus ele ouviu o pedido de Salomão. Ou seja, aqui no primeiro capítulo de 2 Crônicas, eu vou deixar marcado aqui, irmãos. Olha, Salomão pede a Deus sabedoria. No primeiro capítulo de 2 Crônicas, a partir do versículo 7, né? A partir do versículo 10, quando Deus ele pede a Davi que Davi faça um pedido a ele. Davi pede o que tu queres que eu te dou. E Davi no versículo 10 do capítulo 1 ele diz assim, ó: dá-me pois agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante este povo, por quem poderia julgar a este teu povo, a este teu grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto ouvi isso no teu coração, e não pedistes riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos teus aborrecedores, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar a meu povo sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Né? Elisângela, paz do Senhor, irmã, boa noite. Celina Viana, paz do Senhor, irmã. Que Deus te abençoe, irmão. Né? Fernando Eduardo, a paz do Senhor, boa noite para todos. Então, irmãos, voltando aqui à história de Salomão, né? Como eu havia dito que o reino de Salomão, o reinado de Salomão não foi um reinado de guerras, um reinado de disputas, né? Então foi um reinado de paz, um reinado de transformação. Só que aí quando Salomão está ali orando ao Senhor, né? Ele pede algo tremendo ao Senhor. Diz: Senhor, eu só quero sabedoria e conhecimento para eu poder julgar, ensinar este povo, admoestar esse povo, mostrar para o povo quais os teus caminhos, ensinar o povo os teus estatutos, a tua lei, os teus mandamentos. E o Senhor, lá de cima, ele escuta, irmão. Pedro Cosme Neto, pai do Senhor, irmão. Né? Então, irmão, lá de cima o Senhor escuta e fala a Salomão: Salomão, eu escutei o teu pedido, eu escutei isso do teu coração, né? Eu escutei isso do teu coração. E Deus disse para Salomão: Salomão, eis que eu vi graça em teus olhos. Por quê? Porque tu não pedistes a mim riquezas, tu não pediste para mim honra, tu não pediste para mim riqueza nem honra, tu não pediste para mim a morte dos teus inimigos, tu não pediste para mim a queda daqueles que te perseguem, mas tu pediste para mim sabedoria e entendimento. E o Senhor lhe diz assim para Salomão: sabedoria e entendimento, conhecimento te são dados, mas também te darei riquezas, te darei tantas riquezas, a qual nenhum outro reino antes ou depois de ti terá. O que dá a entender, irmão? Qual é a diferença, irmão, do sentimento do coração para o sentimento mental, irmão? O mental é aquele dali espontâneo na hora, irmão. Do coração é quando vem aquele sentimento profundo, irmão. O sentimento verdadeiro. É por isso que o Senhor lhe diz que ele se agrada de um servo, de um varão, de uma pessoa que tem um coração puro, um coração limpo. E Salomão foi este à vista dos olhos do Senhor, né? Foi à vista dos olhos de Deus. Salomão foi uma pessoa a qual Deus sabia que iria, né, dar um prosseguimento a ensinar o seu povo. Mas se não tivesse sabedoria, se Deus não tivesse dado sabedoria a Salomão, irmão, Salomão não teria prosperado como ele prosperou. Só que ao invés de prosperidade, ele pediu o quê? Sabedoria. Mas só que o que está acontecendo hoje, irmão, no meio do povo de Deus, o povo está pedindo o contrário. O povo está pedindo a riqueza, o povo está pedindo bens, o povo está pedindo isso, aquilo. E sabedoria, que é o principal, conhecimento e entendimento, o povo não está pedindo. Então, se não pede, Deus não dá. Aí quer dizer que Deus ele vai dar riqueza, irmão, se eu não pedir o entendimento? Também não, querido.
Porque Deus ele sabe. Deus ele sabe aquilo que ele te dá, se tu vai cuidar bem, se tu não vai. E Salomão aproveitou de todas as formas e todas as maneiras, irmão, a sabedoria que Deus deu a ele. É tanto que foi o único que Deus autorizou que fizesse um templo para que ali fosse sacrificado as suas ofertas, fosse oferecido ali os sacrifícios e as ofertas pacíficas e de manjares, irmão. Né? Não é que o templo que Salomão construiu fosse um templo ao qual devisse ser cultuado, ter ali culto, ter ali encontros, não, irmão. O templo de Salomão foi um lugar que Deus escolheu para sacrifício. Tá certo? Eu vou mostrar para os irmãos. Versículo 12 do capítulo 7 de 2 Crônica. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Irmãos, mas lá embaixo no versículo 15, o Senhor lhe disse que os ouvidos dele, os seus olhos, né, estaria apontado para as orações do povo deste lugar. Né? Ou seja, assim, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Mas só que se você for ver o versículo 14, o próprio Deus diz que para ele escutar a oração, para ele ouvir os pedidos, para ele aceitar o sacrifício daquele povo, aquele povo teria primeiramente que o quê? Se arrepender, se humilhar, orar e buscar sua face, se converter dos seus maus caminhos, e assim Deus ouviria as orações daquele povo, irmão. Francisca Alves, a paz do Senhor, irmão. Né? Só que, irmãos, o Evangelho, eu não tenho medo de falar isso, irmão. O Evangelho de Cristo, ele está posto dentro de uma panela, e o homem está misturando tudo, e está dando aquilo que ele quer para o povo de Deus. Não está sendo sábio como o rei Salomão. Eu vou explicar, eu vou repetir. O povo de Deus hoje, eu falo da liderança, irmão. Falo da liderança que se dizem sacerdotes, que se dizem doutores da lei. Estão pegando o Evangelho de Cristo, estão botando dentro de um caldeirão, misturando e dando aquilo que eles querem, irmão. Estão ensinando somente aquilo que eles acham que é necessário. E o Senhor lhe diz lá no versículo 16, quando ele diz assim: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, Salomão, se andares diante de mim, como andou teu pai Davi, e fizer tudo quanto eu ordenei, cumprir os mandamentos, cumprir a lei, né? E praticar a justiça de Deus, irmão, que é o que não está sendo feito hoje. Eu acho interessante, irmão, que um povo que se diz povo de Deus tem medo de abrir a boca, né? Pai do seu irmão Jadiel. Um povo que se diz povo de Deus, espera aí, irmão Zé Filho, você está criticando? Não, eu estou falando a verdade. Para um povo que se diz povo de Deus, irmão, e tem medo de abrir a boca para falar, para pregar a justiça de Deus, sinto muito, mas não é povo de Deus não, irmão. Não é povo de Deus. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 13, se eu não me engano, quando Paulo ele fala aí a respeito dos dons, e que sem o amor nada é, no versículo 6, se eu não me engano, ele diz que o amor, ele tem prazer na justiça e não na injustiça. Ou seja, o amor ele tem prazer na justiça de Deus e não na injustiça do homem. Mas só que hoje, irmãos, crentes, servos de Deus, muitos, estão tendo prazer na voz, na palavra do homem, e a palavra de Deus está sendo oculta, irmão. É por isso que Deus diz aqui, olha, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter, irmão. Ei, irmão, depois que o povo começar a se humilhar, o povo começasse a orar também e buscar a face do Senhor, e por cima de tudo se converter, se arrepender, seria um mundo mais diferente, irmão. Seria um povo diferente. Eu estou falando para geral, irmão. Eu estou falando para geral. Só que hoje em dia as pessoas só querem receber.
né? Eu só vou para um culto se lá no culto tiver ali um irmão que revela. Eu só vou para um culto se lá no culto tiver um irmão que tem um dom de revelação, que tem um dom de visão. Eu só vou para o culto se eu souber que lá dentro tem um varão que vai revelar a minha vida, que Deus vai usar alguém lá dentro. Eu pergunto, irmão, onde foi que Deus usou mais Jesus Cristo? Foi dentro de um templo? Ou foi nas ruas? Não foi nas ruas não, irmão. É tanto que Jesus, ele não pregava no templo. Ele não pregava dentro do templo. Segundo a palavra de Deus, Jesus pregava dentro das sinagogas, irmão. Porque o templo de Salomão, desde o início da sua construção até a sua derrubada pelos babilônicos, né? Desde a construção aqui pelo rei Davi até a sua destruição, foi um lugar usado somente para sacrifícios anualmente, né? A paz do Senhor, irmã Edinha. Então, o templo de Salomão foi usado somente para sacrifícios, irmão. Não havia culto dentro do templo de Salomão. Porque no pátio ali, como Salomão fala aqui um pouco mais na frente, ele diz que ele santificou o pátio, porque no pátio foram oferecidos sacrifícios, holocausto, ofertas pacíficas, oferta de manjares. Não é quando Deus fala que se o povo se humilhar, você vê aqui, ó, se o meu povo se humilhar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ou seja, toda a vida que o povo ia anualmente, irmão, sacrificar, oferecer sacrifícios a Deus no templo de Salomão, o povo orava sim. O povo se humilhava ali, o povo louvava, o povo adorava. Mas era uma vez no ano, irmão. Era uma vez no ano que o povo ia de todas as redondezas até o templo, oferecer o seu sacrifício, levar ali os seus dízimos de todas as primícias do campo, dízimo dos animais, dízimo de legumes, de frutas, né? Era uma vez no ano que o povo ia. Aí eu vou tocar num assunto aqui que tem a ver com isso aqui sim, irmão. Porque, olha o que é que Deus diz aqui para Salomão no versículo 19. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos, que eu vos ordeno, que eu vos tenho proposto, e fordes servir aos outros deuses, e vos prostares a eles, então os arrancarei da minha terra, que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, somente até aqui. Eu acho interessante, irmão, que quando se fala de idolatria, né, só fala dos católicos. Mas a idolatria ao templo, a idolatria ao pastor, a idolatria à doutrina, não é idolatria? Né? Então eu quero deixar esta palavra gravada, irmão, para vocês. Cuidado, irmão. Idolatria não é só imagem de escultura, não, viu? Idolatria é você idolatrar o homem. É você ter um homem como alguém maior do que Deus na sua frente, né? Eu torno a dizer, irmão, idolatrar o templo também é idolatria. Idolatrar um pastor, irmão, idolatrar uma doutrina. Então vigia, irmão, cuidado. Deus disse adorar somente Jesus disse adorar somente a Deus, né? Somente a Ele. E é tanto, irmão, que Deus ele diz bem claro para Salomão: se o povo, os sacerdotes e o povo congregados juntos obedecesse todos aos estatutos do Senhor, então ele ouviria, irmão, as orações, aceitaria o sacrifício. Mas desde o momento, né, que o povo não começa, que o povo não obedece, que o povo não obedece todas as leis do Senhor e os mandamentos, irmão, a partir desse momento o Senhor ele já não está mais. Já não tem mais Deus, porque não tem obediência. E a primeira coisa que Salomão fez, irmão, foi desobedecer a Deus com seus mandamentos. O primeiro e o segundo mandamento de Deus. Adorar outros deuses, fez imagem e ainda se prostrou-se, né? Já quebrou o estatuto. Então a partir daí que Salomão ele quebra o estatuto do Senhor, a presença do Senhor ela já sai, irmão. Então no momento que você quebra o concerto que Deus fez com você,
né? Antigamente o conserto era com sangue de animais, irmão. O conserto hoje é com sangue de Cristo. Então no momento que você quebra o conserto de Cristo, então no momento que você sai da graça para querer viver segundo a lei, então você está pisando o Filho de Deus. Então você está quebrando o conserto com o sangue de Cristo, né? Então, irmão, voltando aqui ao assunto, né? A palavra, irmão, é sabedoria, pessoal. Talvez esteja no momento de você pedir a Deus sabedoria. Talvez esteja no momento de você pedir a Deus entendimento, irmão. Porque não adianta, irmão, eu já falei, torno a repetir. Um lugar de culto, que tem revelação, que tem língua estranha, que tem profecia, que tem visão, e não tem palavra, irmão, não é de Deus. Viu? Eu não tenho medo de dizer, não é de Deus. Eu vou repetir. Um lugar que tem profecias, que tem revelação, que tem visão, que tem irmãos ali rasgando língua estranha, que tem todo mundo ali pulando e adorando, exaltando ao Senhor, que tem gente sapateando, e não tem palavra, irmão, não tem Deus. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus Cristo diz na sua palavra, que a minha palavra, ela é espírito e vida. E se não tem a palavra de Deus no lugar, irmão, então não tem Espírito Santo de Deus. Pode ter tudo, irmão. É por isso que Paulo lhe diz, ainda que eu falasse, a língua dos homens, a língua dos anjos, e não tivesse o amor, ainda que eu profetizasse, que eu tivesse o dom do conhecimento, que eu tivesse o dom da ciência, que eu fizesse tudo, e não tivesse o amor, não seria nada. Então, da mesma forma, irmão, ainda que tenha tudo isso dentro de um templo hoje, e não tem a palavra de Deus, irmão, não tem a pregação da verdade, então não tem Espírito Santo e muito menos Deus. Aí você me pergunta, então o que é que tem lá dentro, irmão? Não sei. Peça a Deus para lhe mostrar a você se realmente o que está lá é o Espírito Santo dele ou não. Se realmente quem está falando pela boca do homem ali é ele ou se não é. Porque todo mundo sabe, irmão, quem conhece a palavra de Deus sabe que o diabo ele fala língua estranha, que o diabo ele profetiza, que o diabo ele tem conhecimento, o diabo ele é sábio, o diabo ele conhece isso aqui muito mais do que eu e qualquer outra pessoa, irmão. Mas só tem uma diferença entre eu e muitos e o diabo. É que o diabo ele não obedece, irmão. Ele não obedece. É por isso que ele está aí para enganar o povo. E o próprio Jesus disse, eis que os falsos profetas que virão vestidos de ovelha, mas por trás são lobos, ele ainda diz mais, irmão, farão sinais e prodígios, que se possível, eu creio que tem uma aspas, eu não sei se tem, mas que se possível for, enganaria até os escolhidos. Então se você é um escolhido, comece a pedir a Deus sabedoria, visão, entendimento, daquilo que é dele e o que não é, irmão. Porque eu tenho certeza que se você estiver num lugar de culto, pode ser onde for, irmão, dentro de um templo, na rua, na calçada, dentro de uma casa, né, num hospital, num presídio, num terreiro, no quintal, no seu quintal, aonde tiver um culto, como diz a palavra do Senhor, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Então naquele lugar ali, você pode muito bem, se você tiver espírito com o Senhor, ele lhe mostra, irmão. Ele lhe mostra e você sente se o Espírito Santo está ali dentro. Não é somente aquela pessoa que está com o microfone dizer, eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus aqui, eu estou me arrepiando todinho, eu estou sentindo a presença de Deus. De que adianta só ele estar sentindo os outros não? Por acaso o Espírito Santo está só nele? Por acaso a presença de Deus está só nele? E quando estavam ali os discípulos reunidos lá em Pentecoste, por acaso o Espírito Santo baixou só em um deles? Não foi em todos, não? Então cuidado, irmão. Entenda, irmão. Certo? Cuidado para você não ser enganado. Cuidado para quando você achar que você está dentro de um lugar e você está sendo abençoado e você está ali sendo ungido, né? Cuidado, irmão. Irmã Edilane Martins, a paz do Senhor, irmão. Irmã Luciana, a paz do Senhor, varão. Né? Então, irmãos, santidade também, irmão. Né? Tem que ter santidade. Tem que ter arrependimento, tem que ter mudança de atitude.
Não é de qualquer forma, irmão, que ninguém serve a Deus. Não é de qualquer forma, né? Principalmente, irmão, para quem é crente, para os crentes que se dizem servo de Deus, irmão. Eu sempre digo, quando eu tenho a oportunidade de trazer a palavra do Senhor em outros lugares, irmão, eu sempre digo que eu não entendo, né? Eu não entendo Deus. Não é para entender. Deus não é para se entender. Deus é para se compreender. E eu digo comigo mesmo: Senhor, eu não entendo por que o Senhor me leva a levar a tua palavra para pessoas crentes. Eu não entendo por que Deus me faz levar a palavra dele para crente, irmão. Eu não sei por quê, né? Eu não sei por que Deus ele me põe para pregar o seu evangelho, a sua palavra para crentes. Porque ultimamente Deus tem me usado, irmão. Ultimamente Deus tem me usado para levar a sua palavra, para alertar, irmão, né? Então eu digo: quem sou eu, né? Eu não sou nada, irmão. Eu não sou nada, é Deus que me usa. Eu sem Deus eu não sou nada. E pela misericórdia de Deus eu ainda estou aqui. Pelas misericórdias de Deus Ele tem me usado. E Ele quer te usar, Ele vai te usar. Assim você esteja aberto, preparado para receber aquilo que Ele tem para depositar dentro de você, irmão. Porque no momento que você se esvazia do seu eu, Deus ele começa a botar do que é dele, irmão, né? Isso também chama-se mudança, né? Então, irmão, a palavra-chave é arrependimento. Se não tiver arrependimento, Deus não aceita nada de você, irmão. Se você estiver ali orando ao Senhor, de joelho prostrado ali, chorando, se derramando em lágrimas, e o teu coração estiver cheio de amargura, de espinhos, eu te digo, sem nenhum medo, irmão, que a sua oração não sobe. Deus não recebe, né? Deus ele não recebe. Agora, se você se prostrar, se você estiver ali buscando ao Senhor com o seu coração aberto, com o seu coração dilatado, com o seu coração vazio de tudo, irmão, a sua oração não tem teto que impeça da sua oração subir, irmão. Imediatamente o Senhor lhe envia o anjo com a taça, irmão, e leva a tua oração até o seu trono. E quando chega lá, o Senhor lhe derrama em forma de bênção na sua vida. Amém? Eu agradeço a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Que o Senhor ele venha dar um restante de semana maravilhoso. Que o Senhor ele possa livrar, meus queridos amados irmãos, de todo mal. Que Deus ele venha livrar vocês de bala perdida. Que Deus venha dar livramento de todo mal, irmão. De acidente, irmão. Que Deus livre cada um de vocês. Que o Senhor ele venha abençoar tremendamente o lar de cada um. Que o Senhor ele possa restaurar famílias. Que o Senhor ele possa trazer de volta aquela paz, aquela alegria que estava faltando no seu lar. Que Deus ele possa restituir aquilo que foi tirado de ti. Que Deus ele possa te abençoar tremendamente, irmão. No teu trabalho, na tua vida conjugal, no teu casamento, com os teus amigos, dentro e fora do teu lar. Que Deus ele venha ser tremendamente na tua vida. E aqui eu agradeço a atenção de todos. Tenham uma boa noite. Deus abençoe, irmão.